Uma coisa é praticamente certa: este rapaz será titular no sábado. Quem vai sair é uma grande dúvida, né? É uma grande dúvida. Mas o Rojas me parece ter ganho a posição no meio de campo. Esse jogador provavelmente não jogará no final de semana, estará fora o Lucas Piton em função do seu rendimento. E a dúvida é se o Puma vai para a esquerda ou então se o Cuiabano finalmente estreia. Ele está com um problema muscular, sentiu um problema muscular, está tentando se recuperar, não é uma questão só de ritmo nem nada, mas tem uma semana aí para trabalhar. Vai trabalhar no Carnaval para poder melhorar, mas talvez seja seguro aí para o jogo do dia 26. É bom lembrar que a semifinal do Campeonato Carioca são 2 finais de semana, né? Então, de repente, não joga o primeiro, joga o segundo e estreia contra o Santos, um jogo dificílimo na Vila Belmiro. Outro jogador que pode ganhar uma posição titular é o zagueiro Alan Saldívia. O Cuesta foi muito mal, até como questão de preservação. O Cuesta que chegou até a ficar fora alguns jogos, fazendo controle de carga, talvez esteja sentindo. Agora, quem me parece que vai ser uma dor de cabeça enorme para o técnico Fernando Diniz é esse rapaz aqui, ó. Olha o cabelo, olha o cabelo, olha o cabelo. Personagem, né, cara? Um personagem. E ele tentou falar depois do jogo. Feliz. Obrigado. Eu ouvi do pessoal que fez a negociação, amigos próximos, que o Spinelli é um sujeito do cacete. Sabe, aquele cara assim, legal, bacana pra caramba, e me parece mesmo, né? E tem uma coisa, Sérgio Quinde, que eu acho que um jogador de futebol ele precisa definitivamente entender isso. O idiota, o maluco, o pouco inteligente torcedor que vai a todo jogo, porque parece que esses caras pensam assim, né? Que o torcedor que vai a jogo com chuva, à noite, sábado de carnaval, tá lá porque, sabe, ai, a gente quer de qualquer maneira. Não, cara. É porque ama esse negócio. Então, o mínimo que esses caras têm que dar é o que o Spinelli deu, cara. Eu acho que o Spinelli é meio caneleiro. Já deu para perceber. Melhor que o Verratti, mas ele é meio caneleirão. Mas o que importa, cara? Se o cara faz um gol na primeira bola dele, uma cabeçada linda, um gesto bonito e uma entrega absurda, cara. Jogador raçudo, jogador de força, jogador de culhão, sabe? É isso, cara. É um pouco de... O que os caras fizeram ontem no primeiro tempo foi uma falta de respeito com vocês que estavam no estádio, com o torcedor. Na boa, cara. Isso precisa ser punido. Não dá para esse time voltar a jogar sábado. Tem que jogar o Rojas, que ontem estava lá, enquanto o jogador do Volta Redonda estava reclamando, estava em cima do cara. Vambora, cara, levanta, querendo jogar, pegando bola na lateral para bater. É o Spinelli gritando, dando carrinho, dando porrada embaixo. É o Andrés Gomes, que é um tarado, toda bola que pega vai para dentro e corta e dribla um, dribla dois, e que fica puto quando erra um chute, bota para fora, sabe? Eu acho que é esse tipo de atitude que tá faltando ao Vasco, o Sérgio. E Flávio, assim, não é como se quem estivesse jogando estivesse arrebentando e a gente estivesse pedindo reserva porque gosta mais. Não é o caso, lembra do Léo Jardim com o Ivan? Que o Léo Jardim tava pegando pra caramba e o pessoal queria o Ivan só porque gostava mais do Ivan. Quando a gente fala do Spinelli, por exemplo, é porque o Brenner não tá entregando. Quando a gente fala do Rojas, é porque o Coutinho não tá entregando. Quando a gente tá na expectativa do Cuiabano, é porque o Piton não tá entregando, sabe? Inclusive, foi a minha pergunta, não sei se você vai lembrar, minha pergunta pro Spinelli, justamente essa situação com o Brenner. Pô, o Brenner chegou com o aval do treinador, você tá vindo, né, como o Jean costuma falar, parece que a torcida adotou, né, prioriza mais, gosta mais do Spinelli, desde antes dos dois estrearam. Eu acho que o Spinelli já chegou mais bem quisto pela torcida. Só que aí, cara, quem tá lá dentro que tem que brigar por cada um por si, cada um brigar pela sua vaga. Ô Sérgio, o Davidson Gouveia faz até uma bela observação aqui que eu não tinha percebido. O Flávio tá falando de raça de 3 jogadores que não são brasileiros, né? Talvez tenham mais fome nesse momento, talvez por quererem, sabe? O Spinelli é a maior chance da vida dele.
O Rojas, da mesma forma, deve estar pensando, pô, cara, sabe um cara que deve estar desesperado? O Marino Inestrosa, que botou fogo lá, botou fogo nos barcos dele. Lembra que botou lá fogo nos barcos? Para não voltar nunca mais? Quando ele deve ter ouvido o Fernando Diniz falar ontem, mas eu ainda não sei onde é que eu vou botar o Marino. Pô, ele não deve ter dormido, cara. Sabe? Então, eu acho que essa postura é que precisa mudar, cara. Essa maneira Flávio, de entregar, cara, não tem jeito. E assim, quando se fala de gringo e de brasileiro, acho que tem dois caminhos por aí. Primeiro, o fato de a gente naturalmente ver que o sul-americano, né, além do brasileiro, os outros sul-americanos têm mais vontade. Tudo bem, a gente teve Garré, teve esforço aí que foram pontos fora da curva, mas geralmente já tem mais essa entrega naturalmente. E eu acho que aí, pelo que o Vasco vem vivendo, entregando nos últimos muitos anos, infelizmente, eu não sei, Flávio, se o jogador brasileiro não enxerga mais o Vasco como enxergava antigamente, sabe? Não vê mais o Vasco como a baita oportunidade. Esses caras, Flávio, o Spinelli, na coletiva de apresentação dele, você via que ele estava ali encantado, que ele estava tipo, caramba, sabe, sentindo onde estava. E eu, sinceramente, infelizmente, eu não sei se outros jogadores brasileiros ainda veem o Vasco dessa forma, sabe? Eu acho que quando a gente fala que o Brasil é a NBA da América do Sul em relação ao futebol, esses caras que vêm da Colômbia, que vêm de outros países, que estavam no Equador, como o caso do Del Valle, do Spinelli, eles vêm para o Brasil já encarando como uma baita oportunidade de carreira, coisa que eu não sei se os brasileiros ainda conseguem ver no Vasco, sabe? Isso me preocupa bastante também. É verdade. Olha aqui, como última informação, antes de fazer alguns registros aqui importantes, um que pode voltar ao time titular é o Paulo Henrique, e hoje a informação que me foi passada pelo meu companheiro João Batista Filho, do Rio Grande do Sul, que o Grêmio teria feito um contato com o Vasco, querendo saber das condições, e teria oferecido 4 jogadores para o Vasco escolher mais uma grana para levar o Paulo Henrique. Dentre os 4 jogadores, o atacante Aravena, o meia Cristaldo, o volante Cuedjar e o também volante Dodi. Desses 4 jogadores, o Vasco escolher e uma grana. O Vasco pede 10 milhões de euros pelo Paulo Henrique, não quer vender agora, quer segurar. A gente falou isso aqui semana passada, ficou aquela boataria, o Paulo Henrique não tá, porque ele vai para o Palmeiras, não vai para lugar nenhum, gente. A gente já informou isso aqui. Mas a notícia hoje, confirmada, o Grêmio fez esse contato ao Vasco, o Vasco não se interessou. E eu te digo na boa, Sérgio Quinte, não pelo Paulo Henrique, porque o Paulo Henrique tem que capinar de novo, tá? Porque não tá legal. Ontem entrou meio estranho, meio pesadão, mas eu acho que tem que ser titular. É um cara que entrega defensivamente, inclusive, muito mais do que o Puma, apesar de que o Puma tem jogado bem. Eu achei que o Puma ontem virou meio quase que o Puma antigo, mas ainda entrega mais do que o Piton, por exemplo. Mas esse tipo de proposta não dá nem para pensar, né, Sérgio? Tá duro dorme, Grêmio. Tá duro dorme. Que ele tá achando que tá. É porque eu acho que o Grêmio tá com a impressão que tá. O Vasco foi tão frágil no mercado ao longo dos últimos anos, eles têm que entender que a situação mudou. Isso aí a gente tem que enaltecer essa diretoria comandada pelo Admar. O Vasco se posiciona e se valoriza de uma forma diferente. Então, assim, não é qualquer merreca que vão vir aqui. Já fizeram muito isso com o Vasco. Muito jogador do Vasco já saiu a preço de banana, o Vasco já fez... Essa história, não sei se você vai lembrar, Flávio, me lembrou, quando eu ouvi esse papo do Grêmio, oferecer alguns jogadores, me veio à cabeça. Lembra quando o Palmeiras levou o Fernando Praz, eu acho que era o René Simões, o nosso diretor na época, que falou, o acordo de cavalheiros aí, o Palmeiras vai ceder alguns jogadores depois, nunca chegou ninguém, o Praz, que era o nosso goleiro titular, foi a preço de banana e a gente ficou a ver navios. E aí, rapaziada, o que vocês acharam da notícia desse domingo, né? Domingo de carnaval, tudo parado, o Vasco descansando hoje depois de um jogo ridículo contra o time do Volta Redonda, quase perdeu a classificação para as semifinais para um time que não tem série, né? Tá tentando voltar, né? Série C, aliás, desculpa, o Volta Redonda, que o seu presidente falou que ia dar trabalho ao Vasco e deu. O Vasco jogou muito mal, né? Decepcionou seu torcedor, 9 mil torcedores que foram num sábado de carnaval, 9h30 da noite, né? Peregrinar por uma vitória e quase que o Vasco decepcionou totalmente esses torcedores. Tem a questão também do Grêmio querendo levar o nosso lateral direito, PH, e querendo jogar os refugos dele aqui para São Januário. Valeu?
Deixe aqui seu comentário a respeito do que vocês achou, principalmente dessa questão do PH ir para o Grêmio querendo dar um golpe no Vasco, e também sobre a questão do Diniz, que vem com números muito inexpressivos, principalmente no Campeonato Carioca. Em 5 jogos contra times pequenos, só venceu 2. Então deixe aí seu comentário, é importante, o like para divulgar o nosso vídeo. Se puder dar uma hypada, também vai ajudar. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!